dia, tudo bem? Professora Diana Faustino, para dar aí continuidade à nossa aula sobre as eras geológicas. Como vocês estão bem? Nossa aula foi muito agradável, mas precisamos aí concluí-la, tá certo? Então nós falamos sobre o que eram as eras geológicas, né? Nessa lógica falamos sobre o início de tudo, do período que a Terra não tinha vida, né? Que era a fase azoica, até chegar no pré-cambriano, que é quando surgem aí os primeiros animais, que são as algas, as bactérias, e a partir daí os seres eles vão evoluindo, né? Até chegar à era paleozoica, um período aí que vai ser o início da vida propriamente dito, né? Paramos quando estávamos falando aí um pouquinho sobre a era mesozoica, onde os animais já haviam se desenvolvido e já haviam um certo equilíbrio de vida nesses seres, tá? Então, a era mesozoica, ela vai ser classificada aí como intermediária, onde vai haver o desenvolvimento de várias espécies aquáticas, terrestres e aéreas, tá? E esses primeiros animais e primeiras florestas, elas vão ser gigantescas, chamadas aí de megafauna e megaflora. Tanto é que nós temos os dinossauros para mostrar aí um pouquinho dessa experiência a qual a Terra passou, tá certo? Então vamos nessa. Passado-se o tempo, é claro que estamos falando aí de milhões de anos, tá? Nós vamos ter a era Cenozoica. Professora, os animais não foram destruídos na era Mesozoica? Não, na era Mesozoica ela surgiu, né? Os seres aí surgiram, tá certo? Mas os dinossauros viveram durante muito tempo no nosso planeta, no planeta Terra e tal, juntamente com outras espécies, certo? Com o passar do tempo, tá? As espécies elas foram evoluindo e dando formato aí a novas eras. No iníciozinho da era Cenozoica, o homem ainda não havia aparecido, não havia surgido, tá certo? Só haviam os animais. E foi justamente nesse período em que os dinossauros eles desapareceram. Nossa, professora, os dinossauros desapareceram exatamente. Hoje nós não temos animais grandiosos assim. Temos aí a zebra, né, no safari africano, temos os elefantes muito presentes tanto na África como na Ásia, mas seres maiores que esses animais nós não temos, porque eles foram destruídos no período aí cenozoico, tá? O período cenozoico ele vai ser classificado, né, como terciário e quaternário. Então, no período terciário, os dinossauros eles desapareceram. Professora, e como foi que os dinossauros desapareceram? Bom, nós vamos ver aqui um videozinho que vai aí explicar um pouquinho isso aí. Eu vou deixar o som do vídeo ligado, tá? Pra gente ver se dá bem certo. Se não der, eu tiro o som e eu mesma explico, beleza? Vamos combinar assim? Vamos lá? Esse vídeo eu peguei de um canal do YouTube, tá? Eu achei ele bem interessante porque ele vai mostrar aí não por fidelidade, né? Fidelidade e tal, mas ele vai mostrar direitinho como foi que aconteceu. Lembrando que isso são hipóteses, né? Esse era o nosso planeta Terra, olha, 60 milhões de anos atrás, né? Num período aí entre a transição entre o Mesozoico e o Cenozoico, né? Vamos falar sobre os dinossauros. Então, segundo esse vídeo, existia cerca aí de mais de 1.500 espécies de dinossauros aquáticas, terrestres e tal. Mas o que foi que aconteceu para que eles fossem extintos, né, destruídos? Um cometa, tá? Ele vai acabar atingindo o nosso planeta Terra. Cometas são partes de restos de planetas que se explodiram no universo e estão vagando por aí, tá certo? Então, quando esses planetas eles se explodem, eles vão se fragmentar.
transformar-se em vários pedacinhos. Um desses pedacinhos é esse meteoro aí. E a Terra, ela atua como se fosse um grande imã, puxando, atraindo aí esses corpos celestes, tá? Por isso que tudo que passa pertinho da Terra, ela atrai, e a gente consegue ver através das famosas estrelas cadentes. Exatamente, as estrelas cadentes nada mais são do que meteoros, pedaços de meteoritos que são atraídos pela Terra, né? Devido aí à questão do núcleo, a força gravitacional vai atraindo esses meteoritos. Beleza? E esse meteorito, quando ele se choca com a atmosfera da Terra, tá? Tem uma colisão muito forte, ó. Bateu, chocou. Quando ele bate, tem uma colisão muito forte e esse pedaço enorme, ele vai se fragmentar em vários outros pedacinhos, fazendo uma chuva de meteoros. Então, assim, o vídeo diz que alguns dinossauros morreram meio que instantaneamente, porque foi uma gama de gás, de poeira, e o impacto foi muito grande, tá? Vocês terem ideia, a nuvem de poeira provocada por esse meteoro fez com que o Sol não aparecesse no planeta durante muitos anos. Consequentemente, a temperatura do planeta também aumentou, fazendo aí com que os animais morressem, tá certo? Isso aí foi muito comum. Imagine um ambiente cheio de gases tóxicos, né, de fogo, sem alimento, completamente aí inóspito para a vida. Era basicamente isso que acontecia, né? Os animais menores, eles se escondiam em abrigos subterrâneos e os maiores, infelizmente, acabavam por morrer, né? Por isso que foram aí sobrevivendo só algumas espécies de dinossauros pequenas, porque a floresta foi destruída, acabaram surgindo alguns abrigos e eles acabaram aí se escondendo. Os animais que sobreviveram por falta de comida, porque as florestas não haviam mais, grande parte do que existia de vida já tinha morrido, uns começaram a comer uns aos outros e outros animais morriam de fome mesmo, tá certo? Então, esse videozinho, ele busca trazer isso aí para vocês. Professor, isso é muito sério, de fato, isso vai ser muito sério, né? Existe uma outra teoria na qual os cientistas dizem, né, que houve sim a colisão desse cometa que acabou se fragmentando e trazendo aí uma chuva de dinossauros e matando inúmeros dinossauros e tal, mas para potencializar essa teoria, alguns cientistas trazem que nesse mesmo momento houve várias erupções vulcânicas no planeta Terra, o que só fez potencializar a grande quantidade de gases aí altamente tóxicos, tá certo? E também a temperatura da Terra, tá? A poeira causada pela colisão do meteoro e a fumaça vulcânica fez com que o Sol desaparecesse durante anos. Então a Terra automaticamente à noite ela gelava de uma forma desproporcional. Alguns animais morreram congelados, morreram com fome. Animais comiam outros animais na busca pela sobrevivência. Os animais menores conseguiam se abrigar aí e se proteger até que tudo isso acabasse. Então foi um período bem complicado para o planeta Terra, tá certo? E para os seres que viviam naquele momento, tá? Professor, e o ser humano? Bom, tudo foi destruído. O planeta Terra, ele começa a se recuperar, tá bom? Então, quando ele começa a se recuperar, as florestas nascem novamente, o gás, a poeira, ela já acaba se afastando e dando espaço à luz solar. Aí o ciclo da água já começa a entrar em evidência, as coisas começam a se acalmar e a vida começa a ressurgir. É a partir desse momento, nesse período, tá, onde há a extinção dos dinossauros e algum tempo depois, no período já quaternário, o ser humano ele passa a existir. Né? Aqui a gente vê a evolução
humana, tá? E aqui nós temos uma diferenciação entre um tempo chamado de tempo geológico, que é o tempo onde ocorrem aí os acontecimentos da Terra, que levam milhões e milhares de anos para poder acontecer, e o tempo histórico. O tempo histórico ele vai datar entre décadas, né, a cada 10 anos, e entre séculos, a cada 100 anos, tá? E nós temos aí, a cada 100 anos, século 2, estamos no século 21, isso significa que já estamos no ano de 2020, né? Estamos já aí há 20 séculos, 21 séculos, na verdade estamos no ano 20 do século 21, tá certo? E isso faz com que o nosso tempo seja diferente do tempo que as coisas acontecem no planeta Terra. O planeta Terra ele precisa de muito mais anos para acontecer, milhões de anos. Já os seres humanos, os nossos acontecimentos históricos, eles ocorrem aí, né, entre décadas e séculos, tá certo? Então há uma diferenciação entre isso. O relevo, o clima, a vegetação precisa de milhões de anos para se recuperar, para se reconstituir, para surgir uma nova vida e tal. Já o ser humano não, o ser humano ele nasce, daqui a pouco ele já é criança, daqui a pouco já é adolescente, adulto, pá, morreu. Então nós temos aí tempos e eras diferentes. Tempo geológico, o tempo que ocorrem os acontecimentos do nosso planeta, e o tempo histórico, o tempo que acontece os acontecimentos do ser humano, os nossos acontecimentos, tá? Então a era Cenozoica, ela vai ser classificada como nossa era, a era mais atual, a era que estamos, tá certo? E nela vai estar dividido entre período terciário e quaternário. O período quaternário é quando surgem aí os primeiros seres humanos. O período terciário vai ser o iniciozinho, quando desaparecem os dinossauros. Professora, mas os dinossauros e os seres humanos, eles viveram no mesmo período? Não, tá? Quando os seres humanos surgiram, os dinossauros já haviam, desaparecido. Foi basicamente isso que ocorreu, tá certo? Então, dando aí continuidade. Com a morte dos dinossauros, acabou acontecendo uma coisa, tá certo? Que foi primordial para a economia mundial atual e do século XVIII. O carvão mineral ele é usado ainda hoje, tá? Pelas fábricas do mundo aí afora. Mas o petróleo vai ser o principal recurso energético para mover aí as fábricas, seja através do diesel, da gasolina, do gás, do álcool e etc, tá? Mas como surgiram os petróleos, tá? O petróleo, senhores, ele surgiu, deixa eu voltar aqui o videozinho, ele vai surgir, daqui da morte dos dinossauros. Imaginem milhares de dinossauros mortos, tá? Esses corpos mortos, eles irão entrar em quê? Em decomposição. Quando esse corpo ele entra em decomposição, o que acontece, tá? O corpo em decomposição vai ser infiltrado pela terra, que vai atuar como se fosse uma peneirinha e tal. E vários corpos em decomposição, como se fosse um cemitério de dinossauros, vai formar ao longo de milhões de anos o quê? Vai formar petróleo, tá certo? Então o petróleo ele vai ser formado, digamos que o dinossauro morreu aqui, onde estão essas arvorezinhas, e ao longo de milhões de anos, tá, com a decomposição e tal, foi aí, infiltrando e se transformando em minério. O petróleo é um mineral, tá certo? Porque ele vem do interior da Terra, ele vem do nosso solo, e ele vai ser aí formado devido à morte desses gigantescos animais. Professora, e o carvão mineral? Bom, o carvão mineral, ele vai vir da morte das árvores.
As árvores morreram, aí o que acontece? A areia vai cobrindo o tronquinho e tal, e essa árvore vai se decompondo e se transformando no que conhecemos como carvão mineral. Ah, professora, mas eu vou aí, por exemplo, num posto, meu pai manda comprar carvão e eu compro carvão. Aquele carvão é mineral? Não, aquele carvão ele é vegetal. Pega-se as árvores, tá? Carboniza ela como se fosse com uma fumacinha, então não coloca ela direto no fogo não, é como se ela fosse aí, levasse um monte de fumaça e ela fica pretinha daquele jeito, carbonizada. Já o carvão mineral é a decomposição, fruto de milhões e milhões de anos, tá? De árvores gigantescas que viveram no nosso planeta Terra. O petróleo vai ser o óleo, tá certo? Formado aí pela morte, né? Pela decomposição daqueles gigantescos animais, os dinossauros. Então, a morte deles, ela foi aí de extrema importância, principalmente para as eras atuais, tá bom? Vamos falar um pouquinho agora sobre os fósseis, porque estão muito ligados. Como é que eu sei que existiram dinossauros naquela época? Porque os fósseis são aí vestígios, lembram do conceito de história? Os fósseis são vestígios deixados aí pelos animais daquela época, onde hoje os arqueólogos, certo, fazem pesquisas, escavações e chegam aí a essa conclusão junto com uma gama de cientistas, de professores, né, uma série de profissionais. Então, nessa lógica, eu posso dizer que fósseis são restos ou vestígios preservados de animais, plantas e outros seres vivos. Porque não pensem vocês que fósseis é só um osso de um dinossauro ou de algum outro animal que morreu. Não, as plantas também deixam ali seus vestígios, seus fósseis, tá? As rochas, né, os moluscos, entre outros, beleza? Como moldes do corpo ou parte deles, como se fosse formando aí um quebra-cabeças, onde o arqueólogo ele vai aí tentar juntar e vai se unir ao historiador para tentar decifrar aquele mistério. Os fósseis só são formados em rochas sedimentares. Na rocha cristalina, que é aquela rocha, né, bem durinha e tal, que se parece com um paralelepípedo, ele não vai ser formado, porque ele precisa da decomposição. Então, tipo, o animal morreu e foi posto por ele areia, sobre ele areia, tá? Quando é posto sobre ele areia, beleza? Vai se decompor e nessa areia existe uma coisa chamada calcário. E isso daí vai fazer com que os ossos desses animais acabem preservados durante muito tempo, chegando até a milhões de anos, tá certo? Professora, numa rocha cristalina, naquela que parece paralelepípedo, é possível? Não, porque ela vai ser impermeável, ou seja, não tem como entrar naquela rocha, não tem, mas numa rocha sedimentar ela tem, porque ela é mais soltinha, tá? Ela vai se parecer ali com a areia, com o barro e tal. Eu trouxe aqui uma questão para vocês, que ela diz o seguinte: observe a imagem e responda, né? Porque a imagem acima ela é incoerente. Veja só, eu tenho um dinossauro, né, perseguido aí por possivelmente homens da caverna, né? Os homens, os primeiros hominídeos lá e tal. Por que isso é incoerente? Porque exatamente os dinossauros não viveram no mesmo período que os homens. Então, aquele que chegou a essa conclusão estava, certíssimo. Os seres humanos surgiram no período quaternário da era Cenozoica, né? Seres humanos foram os últimos a surgir, quando os dinossauros já haviam sido extintos. Então essa imagem ela é completamente incoerente, ela é errada, tá?
Ela não está correta. Se o contrário fosse verdadeiro, professor, um dinossauro correndo atrás aí dos seres humanos também estaria o quê? Incoerente, porque eles não viveram no mesmo período, tá? Eu trouxe aqui uma outra questãozinha para a gente debater. Essa questão é só debate, vocês não anotem essa questão no caderno, tá? As atividades para anotar no caderno e responder corresponde aí à atividade que vai estar anexada em Word lá na sala Google, beleza? Mas vamos lá. Foi na mesma era, a era que ocorreu o surgimento dos atuais continentes e da espécie humana. Opa! Acabei de ver que a espécie humana ela surgiu no período que? Cenozoico, beleza? Então automaticamente não seria a letra B, não seria a letra C e nem seria aí a letra D, beleza? Porém, em períodos diferentes. A fragmentação das terras emersas, tais quais nós conhecemos agora, formaram-se em que períodos? Vejam só, formou-se no período terciário, tá? Da era Cenozoica, há 71 milhões de anos atrás. Enquanto os seres humanos, eles são mais recentes, eles surgiram aí há cerca de 1 milhão de anos. Se os seres humanos surgiram na era Cenozoica no Quaternário, tá? E eu acabei de dizer a vocês que os continentes foram separados, como a gente conhece hoje, no período terciário, automaticamente a única alternativa correta é a letra A. Tá certo? A era aí seria a era Cenozoica, período que os continentes se separaram no formato que estão hoje é o terciário, e o momento em que os seres humanos surgiram foi aí no período quaternário, tá certo, senhores? Para vocês, essa foi a nossa aula sobre as eras geológicas, tá? Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho. Falamos aí nas aulas anteriores sobre o período Mesozoico, né, na aula ao vivo, e sobre o Paleozoico, tá? Correspondendo, tá certo? Aí a famosa era geológica. Então, espero que os senhores tenham compreendido esse assunto. Para vocês, um beijão, fiquem com Deus e até mais. Tchauzinho!